Olá pessoal, hoje é dia 1º de maio de 2018, estou aqui apresentando mais um vídeo. Na verdade o vídeo está atrasado, final de semana aí, envolvido com uma série de questões familiares aí, então não consegui fazer o vídeo, vou fazer hoje. Esse vídeo rápido, simples, eu quero abordar duas questões, na verdade três, mas uma terceira é apenas um breve comentário. No primeiro, semana passada, o Antônio Palocci, que é réu condenado em primeira instância pela Lava Jato, ele fechou-se, né? Ele conseguiu fechar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Esse acordo ainda precisa ser homologado pela Justiça, né? E então aí abre-se grande possibilidade de que realmente o Palocci venha a contar tudo o que sabe, né? A gente não tem ainda os detalhes desse acordo, o que foi oferecido pela Polícia Federal, né, em troca da delação, o que ele se comprometeu a falar na delação. Então nós não sabemos ainda, não temos detalhes em relação a isso, mas o fato é que ele fechou o acordo, né, e pela posição do Palocci dentro do Partido dos Trabalhadores, pela posição que o Palocci tinha no governo, o Palocci sabe de muita coisa. E principalmente, e isso é importante, tanto na questão da corrupção envolvendo o governo, mas na relação, vamos dizer assim, a relação promíscua que havia entre o governo e o sistema financeiro, né? Então, não é só a relação promíscua do Partido dos Trabalhadores, não era só com as empreiteiras, mas também com o sistema financeiro. Então acho que o Palocci tem muita coisa a dizer aí, né? Então aí a gente lança a campanha Conta Tudo, Palocci, né? Vamos, se é para falar, fala tudo. A população precisa saber, a sociedade precisa saber, precisa conhecer todas as entranhas aí dessa podridão que se formou no governo do Lula e da Dilma. Não que os outros não tivessem, mas é isso que está em jogo hoje, né? Bom, a segunda questão, ela deriva um pouco dessa também, porque, né, a Procuradoria-Geral da República, né, ela fez uma nova denúncia contra o Lula. Essa denúncia envolve não só o Lula, mas envolve a Gleisi Hoffmann, que é a atual presidente do PT, o marido dela, ou ex-marido, parece que eles estão separando, a gente não sabe, mas isso é secundário, Paulo Bernardo, e o próprio Palocci, né, que tem a ver com uma denúncia feita pelo Marcelo Odebrecht, que envolve uma troca de favores, né? O Marcelo Odebrecht se comprometia, isso desde 2010, a fornecer um valor astronômico para o PT, fala-se mais de 60 milhões de reais, em troca de benefícios do governo. E o que seriam esses benefícios? Então, nós sabemos hoje que a Odebrecht tinha uma série de obras em países da África, particularmente em Moçambique, né? Na Venezuela também alguma coisa, o Porto de Mariel em Cuba, que tem aquela loucura toda lá, né? Quase R$1 milhão no Porto de Mariel em Cuba, que foi financiado com dinheiro brasileiro. Então qual que era o esquema? O governo emprestava dinheiro, garantia a obra nesses países, e é claro que ao garantir a obra através do BNDES, ele garantia o pagamento dos recursos para a construtora, para a Odebrecht. E em troca a Odebrecht dava dinheiro, né, 60 milhões aí, para o governo utilizar, seja na campanha eleitoral ou para benefícios dos seus apaniguados, vamos por assim dizer, né? Então é uma denúncia muito grave, mas muito grave mesmo, que envolve essa relação promíscua do governo brasileiro com países que em boa parte deles são ditaduras terríveis, né, como o caso de Cuba, por exemplo, né, países que não prezam aí por serem um exemplo de democracia, e ao mesmo tempo usar dinheiro público, dinheiro nosso, para benefício da Odebrecht. E outra, né, alguns desses países, eu anotei até dois aqui, né, a Venezuela e Moçambique, já disseram que não vão honrar os compromissos. Ou seja, quem vai arcar com esse prejuízo é o governo brasileiro. Ou seja, nós, que somos os pagadores de impostos, que sustentamos o Estado.
Então todo esse dinheiro que foi para beneficiar nações estrangeiras, ditaduras como Venezuela, Cuba, e agora esses países dão calotes no Brasil, e quem vai pagar essa conta somos nós. Então isso é um negócio muito grave, muito sério e que é muito complicado. Isso tem que ser apurado, né? Isso tem que ser muito bem investigado, porque isso pode colocar à tona aí você vê que envolve coisas muito amplas, né? Envolve a corrupção dentro do governo, que nós já conhecíamos através do Petrolão e mesmo do Mensalão anteriormente. Envolve política externa do Brasil, na época do governo Lula-Dilma, né? E envolve o BNDES, né? Um banco que deveria financiar o fomento dentro do país, ele acaba gerando emprego fora do Brasil, né? Então isso é muito grave, é muito complicado, é muito sério, e isso deve ser apurado com toda a seriedade, porque nós, cidadãos brasileiros, temos o direito de saber, né? Por fim, né, só para fechar o vídeo, um caso lamentável que aconteceu na madrugada, né, do dia 1º. Então, quem conhece São Paulo, quem mora no centro de São Paulo conhece, ali próximo do Largo do Paissandu, um prédio acabou tendo um incêndio. Esse prédio é um prédio antigo, que era repartição pública. Eu me lembro que ali era a sede da Polícia Federal, antes da Polícia Federal fazer sua sede num outro bairro aqui em São Paulo, um bairro chamado Lapa. E esse prédio pegou fogo, ele estava sendo ocupado por moradores sem teto, né? Então ele se incendiou rapidamente, né? Ele acabou vindo abaixo, uma cena terrível, um morador dali, por muito pouco ele não consegue ser salvo pelo bombeiro que estava ali próximo dele, já tinha dado uma corda para ele se amarrar, mas quando ele estava se amarrando, o prédio cai e ele veio junto, e esse cidadão faleceu. Então, se a ocupação desses prédios já é uma situação trágica, porque envolve a precariedade de moradia, né, para um setor da população de São Paulo, essa população ficou mais vulnerável ainda, porque além de não ter mais onde morar, perdeu o pouco que tinha, né, estão ali espalhados, né, alguns na própria praça, a prefeitura tentando deslocá-lo para alguns abrigos, né. Mas o importante aqui, além de nos solidarizarmos com a dor dessas famílias, é cobrar dos entes públicos, né? Quer dizer, primeiro a prefeitura dizendo que era do Estado, da União, o prédio de fato é da União, mas aí vem um representante da União e diz que o prédio estava cedido em comodato para a prefeitura, então um fica jogando para o outro, por que não tomaram providências, né? Porque nós sabemos que essas ocupações elas são feitas de maneira improvisada, né? É importante deixar claro, né? Ainda que isso não justifica a postura da prefeitura, do governo do estado e da União, mas a entidade que promoveu essa ocupação sumiu. Ninguém mais ouve falar dele, ninguém consegue encontrar suas lideranças. Eles também são responsáveis pelo que aconteceram, porque eles estimulam essas pessoas a ocuparem esses prédios, né? É preciso ter uma nova política de administração do espaço em São Paulo. Nós temos inúmeros prédios vazios, né? A maioria desses prédios, inclusive, tem débitos com a prefeitura, não recolhe os impostos, então é preciso dar uma destinação a esses prédios. Ou esses prédios se transformam em prédios residenciais, essas pessoas poderiam eventualmente ocupar esse prédio, comprar, ou eles se transformam em prédios comerciais que vão gerar algum tipo de emprego, algum tipo de atividade produtiva, né? O que não pode é eles ficarem abandonados, né? E é claro, abandonado, as pessoas acabam ocupando por necessidade, estimuladas por esses movimentos sociais, que na hora que a coisa aperta eles somem, né? Então é uma situação muito complicada, né? E infelizmente também, como todos os municípios do nosso Brasil, as nossas câmaras de vereadores que seriam responsáveis para poder construir uma política de ocupação do espaço da cidade, né, de ordenamento desse espaço, infelizmente as nossas câmaras municipais são compostas com vereadores absolutamente ineptos, sem nenhuma preocupação com o bem público, né, e com a vida, né, da população da cidade. Os nossos vereadores são lamentáveis em termos de qualidade,
Então, isso se repete em todas as cidades. É um negócio absurdo. Você assiste as sessões das câmaras de vereadores, você tem vontade de chorar. Né? Então, novamente, aí a minha solidariedade com as pessoas que passaram por essa situação terrível, né? E vamos ver se aí vamos cobrar aí a responsabilidade da Prefeitura de São Paulo, a responsabilidade do Governo do Estado, responsabilidade da União e também a responsabilidade dos líderes desse movimento que simplesmente incentivam as pessoas a ocuparem ali a região, né? E essas pessoas acabam servindo de massa de manobra para esses ditos movimentos sociais. Além do que, é bom que se diga, há inclusive a suspeita de que para que a pessoa conseguisse ter um espaço naquele prédio, ele teria que pagar uma espécie de aluguel, né, entre aspas, né, para esse movimento social, para que elas pudessem estar lá. Quer dizer, as pessoas são duplamente exploradas, né, exploradas pelo valor exorbitante de um aluguel, né, do preço do imóvel em São Paulo, que é um negócio absolutamente impossível de você conseguir pagar, né, o valor do aluguel em São Paulo é um negócio monstruoso, é irreal. E por outro lado, né, acabam sendo exploradas também por esses movimentos sociais que deveriam, ou que se dizem, né, defensores dos interesses dessa população mais vulnerável. Então precisamos de uma política séria do poder público em relação ao problema da ocupação do espaço, né, de uma política de urbanística realmente em São Paulo que funcione. Para isso precisamos ter vereadores competentes e vereadores competentes em São Paulo, em qualquer cidade do Brasil, é a última coisa que nós temos. É impressionante a incapacidade desses representantes do povo. Né? É isso, pessoal. Então fica aí o meu desabafo e volto aí à minha campanha. Conta tudo, Palocci. Você sabe de muita coisa e o Brasil precisa saber da verdade. É isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.